palavra do Buddy Read DLX hoje? O que é isso, Ray? É de comer? Não, mas é tão bom quanto. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E hoje eu vim fazer uma lista pra vocês de todos os livros que nós lemos no ano de 2019 lá pelo Buddy Read DLX. Se você ainda não tá sabendo que raios que eu tô falando, o que é Buddy Read DLX, Ray? Isso não tá fazendo sentido na minha cabeça. Buddy Read DLX é um grupo de leitura que eu organizo lá pelo Instagram com a Maria Alice do canal Xícara Quente e a Dessa do canal Louca dos Livros. Toda a interação acontece lá pelo Instagram. Todo mês a gente escolhe um livro diferente, a gente divide esse livro em metas e tem discussão toda a semana. Então esse é o maior diferencial do Buddy Read DLX, é a interação. Todo domingo tem discussão da meta da semana e todo mundo participa, é incrível. A galera comenta mesmo, a galera conversa, discute, debate, tudo no maior respeito, na maior paz. Todo mundo coloca o seu ponto de vista, todo mundo coloca as suas teorias e nunca dá confusão. A galera se respeita muito lá no grupo e a gente preza muito por isso, por respeitar a opinião do próximo. E é muito legal que todo mundo entra nesse espírito, sabe, de coletividade e de empatia. Então é sempre uma experiência muito legal ali lá com o pessoal do Buddy Read DLX. Então é claro que eu vim fazer nesse dia de retrospectiva aqui no canal, onde a gente tá falando de 2019, eu queria começar com o Buddy Read DLX, que foi um projeto muito importante pra mim e pro canal aqui em 2019. Porque é um projeto que eu organizo com as minhas melhores amigas e porque é um projeto com vocês. Então vamos lá, eu vou falar aqui pra vocês primeiro todos os livros que nós lemos e depois eu vou mencionar alguns que eu gostei muito e mencionar qual foi o melhor livro e os piores. Vamos começar pelo começo, então vamos começar de janeiro. Em janeiro de 2019 a gente pegou para ler O Último dos Magos, da Alyssa Maxwell. Como vocês sabem, eu sou completamente apaixonada por fantasia. E as meninas também gostam bastante, então elas toparam embarcar nessa jornada fantástica. E a gente acabou escolhendo esse livro para ler lá no grupo. E foi muito legal a leitura, a galera participou bastante. Ainda mais que tem viagem no tempo. Eu lembro que no começo do livro algumas pessoas ficaram bem confusas, mas como a gente estava lendo em grupo, todo mundo se ajudou, todo mundo explicou o que o outro não estava entendendo, então foi muito bacana. Em fevereiro a gente teve o apoio da editora Coerência. Na verdade, eles entraram em contato pra gente e falaram pra gente escolher um livro do catálogo deles pra gente ler por lá. Então a gente deu uma olhada no catálogo todo deles e acabou escolhendo Planeta Brutal, do Rafael Miguel. Ele é um livro nacional e ele tem toda essa pegada apocalíptica, sabe? Então a gente tava muito empolgada pra ler e a galera comprou a ideia também, o pessoal apoiou muito, todo mundo adquiriu um exemplar e eu vou falar mais um pouco dessa experiência mais pra frente. A gente também acabou lendo Coração de Aço, do Brandon fucking Sanderson, que é um dos meus autores favoritos de fantasia. E aqui esse livro tem uma pegada meio distópica, meio ficção científica, talvez fantástica. Não sei exatamente como é que eu classifico isso. Só sei que eu tava muito animada, porque como Brandon Sanderson é um dos meus autores favoritos, eu já sabia que eu ia gostar e não deu outra. A gente acabou lendo também Filha das Trevas, da Kirsten White. A gente leu Filha das Trevas? A gente não leu Filha das Trevas no Buddy Read DLX. O que Filha das Trevas tá fazendo na minha lista? Sabe por que da minha confusão? Porque não foi Filha das Trevas que a gente leu, foi Filhos de Sangue e Osso. Esse negócio de filho, filha, me confundi. E as histórias não tem nada a ver, mas ok. Então a gente também leu lá, esse sim, no Buddy Read DLX, Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Tava todo mundo falando muito bem desse livro. Então a gente colocou lá, também é uma fantasia. E ele tem muito da cultura africana aqui, né? Então a gente já tava super animada pra ler. Eu lembro que foi uma leitura que ensinou muito a muita gente, porque ele tem muita coisa da pegada da religião aqui também, umbandista, do candomblé e tudo mais, tudo transformado nesse mundo fantástico. Então tinha uma galera lá no grupo que entendia um pouco de candomblé, de umbanda, então o que as pessoas não entendiam, lá alguém ia e explicava as relações também entre a religião e entre o que ela colocou aqui no sistema de magia. Então foi muito interessante, foi uma leitura muito construtiva, sabe? Porque a galera trocou muita coisa, aprendeu muita coisa. Outro livro que a gente acabou lendo lá foi um livro que, tipo assim, era um livro que a gente já sabia que ia ser babadeira e a gente colocou porque ia ser babadeira. A gente foi na intenção do babado, que no caso
Proibido, da Tabitha Suzuma. A gente leu com o apoio da Valentina, né? Inclusive, esse negócio que eu tô falando de apoio é porque as editoras apoiam o grupo e a gente sorteia um exemplar. Então, por exemplo, quem leu Filhos de Sangue e Osso no outro mês com a gente, estava concorrendo a um exemplar desse livro para ler o próximo mês. Então a gente tá sempre fazendo um sorteio. É muito bacana. Mas aqui no caso a gente leu Proibido, que é um livro que é um romance entre irmãos. É um romance incestuoso, né? Então a gente já sabia que ia ser uma leitura difícil. Era uma leitura que eu e as meninas a gente já queria fazer, mas que a gente não tinha muita coragem de ler, né? Então a gente achou que em grupo ia ser uma boa oportunidade de ler e todo mundo se ajudando. Outro livro que a gente leu foi Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. E esse livro, gente, também foi treta atrás de treta. Inclusive surgiu o gênero tretas a partir deste livro aqui. A gente tem piada interna pra tudo lá no grupo. A gente tem música pra alguns livros e nomes novos de novos gêneros. É incrível. A gente acabou lendo lá no Bodyread Delicious também Deixada para Trás, do Charlie Donlia, que foi uma leitura que a galera curtiu muito também e que foi cheio de teorias mais uma vez, porque ele é um livro policial. Então, livro policial, livro de investigação, dá bastante espaço pra gente teorizar. É uma coisa que a gente não perde a oportunidade de fazer. Até quando não precisa fazer teoria, a gente faz lá no Bodyread DLX. Então a galera ficou muito envolvida e muita gente ficou muito surpreendida com o final. Apesar de que, como tinha muita gente lendo, a gente vai jogando as teorias, uma hora alguém acerta. Outro livro que a gente leu por lá, esse sim de uma autora que eu mencionei antes, foi a Kirsten White, mas esse realmente a gente leu lá, que foi A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Eu gostei muito desse livro, eu gostei demais. Ele, na verdade, se tornou um favorito. Eu dei 5 estrelas pra ele. Ele tem uma pegada totalmente dark, trevosa, tenebrosa, que eu gostei demais. Ele é uma releitura, né, de Frankenstein. E o que me marcou nesse livro foi que o final, principalmente, eu não tinha entendido da mesma maneira que o resto do pessoal. E eu fui entender realmente o final durante a Bienal do Livro, que a gente fez uma discussão, todos nós, ao vivo, né, quem tava na Bienal do Livro aqui do Rio. E aí alguém comentou sobre o final e aí parou eu e umas 3 pessoas assim: "Ah, eu não tinha entendido isso! Oh my God!" E aí ficou todo mundo meio chocado e foi incrível. Outro livro que a gente acabou lendo lá no Bodyread DLX foi Todos os Pássaros no Céu, da Charlie Jane Anders. Esse livro é um livro de ficção científica super renomado, cheio de prêmios. E ele dividiu um pouco as opiniões lá no grupo, eu lembro. Porque ele tem bastante do realismo mágico aqui. E não é uma coisa que eu goste muito, mas a escrita da autora é muito incrível. Todo mundo concordou em relação a isso. É uma escrita fantástica. A narrativa dela é muito bonita. Mas o livro que a gente leu lá no Bodyread DLX foi Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Esse livro aqui a gente leu em outubro, foi com o apoio da Dark Side Books. Maravilhosos, sempre apoiando o nosso mês de outubro lá no grupo. E foi um livro que quer uma chuva de 5 estrelas. Foi esse livro, assim. Foi o céu mais estrelado de todos lá do grupo, foi com esse livro. Todo mundo deu 5 estrelas, favorito. Estamos chegando já no final, né? Agora no mês de novembro a gente acabou lendo Asiáticos Podres de Rico, do Kevin Kwan, que esse livro aqui, ele tinha uma pegada, né, que estava sendo vendido com uma pegada de Gossip Girl. A gente foi apoiado pela Record nesse mês também, e a galera foi toda empolgada pra ler, e ele dividiu um pouco a opinião, assim, muita gente não gostou, e teve uma galerinha, mas teve uma galera que gostou bastante, então ficou nessa. É um livro de gente muito rica, muito rica, rica demais, sabe? Bilionária. Rica. E pra finalizar, no mês de dezembro, mais uma vez a Faro apoiou o nosso grupo e a gente leu Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini. E foi uma leitura muito legal também. Esse é um livro nacional, então a gente já tava super animada, né? Porque a gente sempre dá um peso aí bacana pros livros nacionais na hora que a gente vai ler lá no grupo. E ele é um livro de investigação e tava todo mundo falando muito bem do autor. E foi um livro que realmente foi muito bem construído, sabe? A gente gostou muito do livro, principalmente porque ele foi tão bem narrado em alguns momentos que parecia que era uma história real. Parecia que a gente estava lendo uma coisa que realmente aconteceu. Inclusive, ele insere no livro fotos de lugares como se fossem de arquivos, sabe? Porque o livro, ele é meio que um compilado feito por uma jornalista e tal. Então, tem fotos ali, o que torna tudo muito mais real e a imersão da gente fica maior ainda na história, sabe? Bom, esses foram os livros que a gente leu durante 2019 lá no Bodyread DLX. Dentre esses livros, eu posso escolher aqui 3 que
não funcionaram muito pra mim, sabe? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Tanto que lá no grupo a gente debate várias vezes com opiniões super diferentes, sabe? Tá funcionando muito pra mim, não tá funcionando nada pra outra pessoa e tá tudo bem. Todo mundo se entende. Vamos colocar aqui um exemplo de Todos os Pássaros no Céu, que foi um livro que, tipo assim, dividiu tanta opinião, que foi um grupo de pessoas botou, tipo, 5 estrelas favorito, e um grupo de pessoas botou, tipo, 2 estrelas. 2 estrelas e meia, o que foi o meu caso. Eu dei 2 estrelas e meia pro livro. Se não me engano, foi 2 estrelas e meia ou 3. Algo nessa vibe, assim. Não foi um livro pra mim, foi um livro que foi difícil ler. E que, se eu não estivesse lendo provavelmente com a galera, provavelmente eu teria abandonado. Porque ele não vai nem um pouco no meu feeling de livro, sabe? Quando você coloca muito realismo mágico, sem explicação ali, sabe, sem uma base concreta e no meio de um mundo moderno, e às vezes não funciona muito bem, sabe, e eu não gostei, eu achei denso e arrastado em vários momentos e eu não aguentava, mas quando começava a inserir muita magia, começava a me dar uma agonia, mas ao mesmo tempo eu consegui apreciar a escrita da autora, eu consegui apreciar as discussões que ela traz, os levantamentos super interessantes sobre tecnologia, sobre sociedade, sobre o papel das pessoas, sabe, dentro da sociedade. Outro livro que eu tava cheia de expectativa de ler e que acabou que ficou no mais ou menos, assim, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra ele, se eu não me engano, foi O Último dos Magos, que foi logo o primeiro do ano, que era o que eu tava com mais expectativa de ler, porque eu já tinha escutado muita gente falar bem. E ele tem um quê de ficção histórica aqui também, sabe? Além da pegada de ficção científica, de fantasia e tudo mais. Mas eu não gostei muito, eu não consegui me aproximar tanto, assim, dos personagens em certos pontos, e é uma série que, na real, eu não sei se eu vou continuar. Acho que se o livro caísse na minha mão, eu até continuaria, mas não sou eu que vou comprar pra ler, entendeu? Mas sem sombra de dúvida, o livro que a galera menos gostou em geral e que também não funcionou muito pra mim foi o Planeta Brutal, do Rafael Miguel. O que acontece é que a gente achou um livro muito promissor, assim, no sentido de que ele tinha uma base, uma estrutura, né, de história, de sinopse e tal, muito interessante. E que o autor podia ter feito coisas incríveis com isso, porque realmente foi bacana, sabe? Esse negócio apocalíptico e tal. Mas a forma como foi escrito, a gente não gostou muito. Principalmente porque tem alguns personagens extremamente machistas e misóginos aqui, que a gente entende às vezes que os autores retratam o machismo como uma espécie de crítica, ou então para mostrar um lado ruim do personagem, mas tem sempre um fundo de crítica ali. E aqui não tem, tipo, machismo por machismo, misoginia por misoginia e preconceito por preconceito, só pra mostrar que existe, e a gente já sabe que existe, sabe? Então ficou chato, ficou ruim de ler, sabe? Dava agonia, tipo, você lia revirando os olhos, assim. Tinham muitas palavras repetidas, tipo, brutal. O nome do livro é Planeta Brutal, e a palavra brutal foi repetida tantas vezes durante a narrativa que virou, tipo, uma zoação dentro do grupo. Tudo a gente falava que era brutal. E tem umas outras palavras que se repetem muito, que agora eu não lembro exatamente. E a gente acabou zoando muito. Foi, na verdade, acabou sendo um dos livros mais divertidos de se ler. Por mais estranho que pareça. Porque a galera simplesmente começou a avacalhar, assim, a partir de um certo ponto que a gente viu que não ia dar mais. A gente salvava as coisas pra brincar lá no grupo, e acabou sendo uma leitura muito divertida. É um livro com muito potencial, mas que acabou ficando nessa, né? E falando dos livros que eu mais gostei, com certeza eu preciso mencionar, né, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que foi um livro que me surpreendeu muito e que ele tem exatamente a vibe que eu gosto, uma vibe trevosa, um reconto aí super interessante. Claro que acaba entrando também Brandon fucking Sanderson, com Coração de Aço. Inclusive, essa é uma série que eu li já o segundo. Depois que eu terminei de ler esse no Barulho de DLX, eu já peguei o segundo pra ler. E já comprei o terceiro e vou ler também em breve. Também posso mencionar Liane Moriarty, com Pequenas Grandes Mentiras, que eu amei esse livro. Eu me diverti horrores lendo. Foi muito legal tentar descobrir o que aconteceu, quem matou quem morreu, e as tretas dessas pessoas, sabe? Era muito hilário. Tipo assim, eu dei muita gargalhada. Eu adorei as sátiras, os diálogos, e a gente sempre se divertia
divertia muito conversando sobre ele nos dias das metas, então foi muito bacana também a leitura. E também falar de Leve-me com Você, que foi maravilhoso, que foi um livrinho de aquecer o coração, que todo mundo gostou muito, que foi uma leitura muito amorzinho e que tava todo mundo assim desesperado já pra ler as próximas páginas, assim que acabava a meta, sabe? E a gente ia se dando força durante a semana, tipo, não lê, espera mais um pouco, não continua, espera pra discussão. Bom, gente, é basicamente isso. Falar um pouco do Buddy Read DLX, eu convido todos vocês a participarem esse ano. Me segue lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, que eu sempre digo pra vocês quais são os próximos livros que a gente vai ler, e aí você se organiza. Também vou deixar passando aqui embaixo o @ do time DLX, que é o Instagram específico pro projeto do Buddy Read DLX e para os outros projetos que eu faço e que vou fazer futuramente com as meninas. Muito obrigada a todo mundo que participou do Buddy Read DLX em 2019. Vocês fizeram o nosso ano muito, muito, muito especial. Muito obrigada, galera do 12 de 12, que é o pessoal que lê o ano inteiro. E essa mesma galera já tá aí se programando para ler o ano de 2020 todo também com a gente. Então essa confiança que vocês depositam na gente, esse carinho, tipo, não tem preço, sabe? Muito obrigada. Se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. Não se esqueçam do like de vocês. Tem link de compra aqui no box de descrição. E comprando lá na Amazon, através desses links, vocês ajudam muito o canal. Então, por favor, comprem pelo link do canal. Eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima!